Ministério Mais Que Vencedores é um projeto social que tem como finalidade transformar a vida das pessoas que em algum momento tiveram problemas relacionados ao uso e abuso de álcool ou drogas e outras substâncias lícitas ou ilícitas, trazendo prejuízos a si mesmo e também aos seus familiares. O nome Mais Que Vencedores é uma frase anunciada na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, que se refere a pessoas cristãs que, diante de toda a adversidade que a vida traz, conseguem se superar. Esse trabalho que a gente faz é isso, né? Fazer a pessoa acreditar que ela pode conquistar coisas, sair daquele meio que ela vive, né? Que é da droga, das outras perturbações, né? Porque só a droga tem por trás, né? A droga, na realidade, é a consequência de coisas que afetam a família, os relacionamentos. E essa ideia do trabalho de transformar essas vidas, né? Fazer as pessoas voltarem a sonhar, a querer trabalhar, estudar novamente, a ter família. Então isso me inspirou a estar, né, diante, né, desse desafio, porque é um desafio, né? Você mostrar para as pessoas que tem esse caminho, né? Eu conheci o projeto Mais Que Vencedores foi através da minha mãe, né? Que minha mãe me ajudou, porque eu sou dependente químico em recuperação da cocaína e também do álcool. O apoio em geral é muito bom, porque mesmo não sendo um dia de palestra ou alguma coisa, sempre tem um contato das pessoas, né? Eles perguntam se está bem, como é que está. Isso aí ajuda muito, é um respaldo muito grande. Eu precisei do apoio e o meu foco do que aconteceu comigo é a depressão. Desde os meus 15 anos eu tentei suicídio por conta da depressão e foi degradando cada vez mais. Chegou um momento que eu não aguentava mais. Eu só chorava, só ficava no quarto, não falava com meus pais. A minha mãe só chorava. Eu falava com ela, se eu falava dos meus problemas, ela chorava. Se eu não falava, ela chorava. Então a gente já não tinha um caminho, já não sabia mais o que fazer, a gente estava sem saída. É um grupo que me fez superar muita coisa, que tinha muita coisa guardada, entende? No início, eu ainda vim para o grupo querendo ajuda para o meu filho, que eu não admitia que eu era doente. Mas depois de algumas horas em sala, eu admiti, né, tendo conhecimento dos passos, eu acabei admitindo que eu também estava doente e que eu precisava de ajuda para ajudá-lo. Então eu continuei voltando, frequentando as salas e buscando a minha recuperação. Todas as segundas-feiras, das 19h30 às 21h30, nós temos essa atividade, que chamamos de Grupo de Apoio Terapêutico, onde, então, temos uma palestra para todos num primeiro momento e depois separamos em pequenos grupos, onde nós ouvimos a partilha, como foi a semana de cada um, suas dificuldades e também suas alegrias pelas pequenas vitórias alcançadas no cotidiano. Nas terças-feiras, nós desenvolvemos um projeto formativo para aqueles que já se engajaram no processo. Porque nós acreditamos que o altruísmo, quando o indivíduo começa a pensar na vida com uma causa maior, ele é capaz de vencer as suas dificuldades pessoais e até interiores. Todas as terças-feiras. Nas quartas-feiras, nós apoiamos um serviço chamado Pastoral da Sobriedade. Então, trabalhamos de maneira conjunta aqui na paróquia com a Pastoral da Sobriedade. Quinta-feira temos os atendimentos individuais e na sexta-feira acontece o nosso grande encontro, o que nós chamamos de grupo de oração. Todas as sextas-feiras, das 21h30 às 0h, então das 9h30 à meia-noite, nós estamos reunidos dentro da igreja para um grande louvor, palestras, pregações, motivação para que o indivíduo se fortaleça e continue bem na sua semana. O trabalho aqui tem me ajudado muito na questão de poder estar se apoiando, né? Porque tem as salas dias de quarta e tem o grupo de oração nas sexta-feiras, né? O grupo de oração é a parte espiritual e as segunda-feiras são a parte terapêutica em grupo e depois tem uns momentos de partilha.
eu consegui, no meu primeiro dia, fiquei meio acanhado de poder falar sobre o meu vício, mas consegui falar, falei um pouco, contei um pouco da minha história, falei da minha adicção, falei o tanto que eu usava, tanto que eu usava de álcool, tanto que eu usava de cocaína, e poder estar escutando também, né? Ver que é a realidade de outras pessoas também, e isso também me ajudou a enfrentar de uma maneira mais fácil. Fez me ajudar a pensar, às vezes quando eu estou mal, angustiada, eu falo assim, Carol, vem cá, vamos fazer uma oração. E é muito bom na sala, segunda-feira a gente tem a sala de partilha. Então, conhecer mais sobre as outras pessoas que têm problemas não só com depressão, mas com drogas, com álcool, enfim. E conhecer mais, falar mais, ter uma ajuda do que fazer quando eu começar a tiver uma crise, o que eu vou fazer, entendeu? Então, a sala, o grupo Mais Que Vencedores me ajudou a ser uma pessoa melhor. O grupo de ajuda, ele é muito importante, ele é fundamental, não só para o adicto se recuperar, mas também para a família. Ambos têm que participar, porque a gente chega totalmente insano. E aí a gente consegue recuperar a serenidade. Você consegue a não reagir, mas a agir e ser assertiva. E aí as coisas começam a mudar. Mais Que Vencedores, ele sonha em transformar a vida das pessoas como um todo. Então nós atuamos de maneira terapêutica, auxiliando psicologicamente essas pessoas, atuamos também de maneira emocional, mas muito de maneira espiritual, porque acreditamos que o indivíduo deve se transformar como um todo. E aqui na paróquia nós temos até orientações jurídicas, se necessário for, orientações nutricionais, se necessário for, para auxiliar essa pessoa no seu processo de recuperação. O projeto terapêutico, ele tem como base a espiritualidade, mas a filosofia já apresentada por Alcoólicos Anônimos, pelas Irmandades de Anônimos, também é utilizada. Nós usamos uma ferramenta chamada 12 Passos para Cristãos. Então, em cada mês, nós trabalhamos um passo. De maneira mais intensa e profunda, nós desenvolvemos esse passo. E trazemos também, porque sou terapeuta e acredito no processo terapêutico, algumas técnicas de transformação e de prevenção, chamada Programa de Prevenção à Recaída, e uma terapia cognitiva comportamental, que vai auxiliar o indivíduo na mudança de comportamento. A escolha dos temas é feita baseado praticamente em cima dos 12 passos, né, que é usado em outros grupos, como AA, NA, enfim, né, a gente segue a mesma linha. E em cima disso, nós temos, né, o querigma, que são as passagens bíblicas de acordo com, né, com aquele passo. Então tem o primeiro que será, né, vou falar praticamente os 3 primeiros, que é reconhecer da problemática, depois de reconhecer que você tem um problema, né, que é o segundo é de buscar realmente ajuda, e o terceiro, acreditar que tem um poder superior,
né, que pode, aí para uns, Deus, propriamente Deus, né, mas uma força superior que vai te dar essa, né, essa motivação, né, enfim. O mais importante que eu aprendi aqui é batalhar um dia de cada vez, o só por hoje. É assim como a história de Davi e Golias. Segunda-feira agora teve, o Marcelo falou para nós lá sobre Davi e Golias. E eu tenho matado um Golias por dia. Todo dia, quando eu vou acordar, faço as minhas orações e peço força para Deus para eu poder conseguir matar o meu Golias, que é a minha dependência química. A minha primeira palestra foi como se fosse feita justamente para mim, que falou, né, sobre a depressão, sobre o borderline, e eu comecei a entender mais, porque isso também é meio novo para mim, porque eu tenho 18 anos, então para eu saber de tudo isso, para entender, para eu me entender é muito difícil. Então foi ensinando, foi falando o que fazer, como recorrer. Então foi uma coisa que me marcou bastante. Hoje já me sinto especial, já sinto que eu sei que eu sou uma pessoa que posso ser amada, uma pessoa que possa ter alguém do meu lado, porque antes eu pensava que não, eu sou uma pessoa que ninguém nunca vai querer chegar perto de mim, porque eu sou isso, sou aquilo, que veio com os traumas. O resultado do trabalho é olhar o rosto de uma mãe e perceber que os olhos dela voltaram a brilhar, porque o filho voltou a trabalhar, não usa mais drogas, voltou a se inserir no ambiente familiar e agora tem a sua vida normal. O resultado do trabalho se dá quando nós nos encontramos com um jovem ou uma jovem que tentou se suicidar porque sua vida não tinha sentido e hoje está desenvolvendo as suas atividades, produzindo, indo à escola. O resultado do trabalho se dá quando um esposo e uma esposa que haviam se separado conseguem retomar e reconstruir a sua família, porque o motivo da separação havia sido o uso e abuso de drogas. A grande maioria dos nossos acolhidos se tornam voluntários. O processo de recuperação se dá a partir esse ciclo, né? Ele recuperado agora ajuda a recuperar a outros. E o seu testemunho serve para motivar aqueles que acabaram de chegar. Bom, eu cheguei aqui num estado muito difícil, né? Estado difícil, prepotente, arrogante. E poder estar escutando e poder estar falando também e vendo a realidade de outras pessoas, me tornei mais humilde para poder conseguir, porque sem humildade não consegue. Se eu achar que eu já estou bom, eu posso cair de novo na dependência, que é uma doença. E o Thiago de 2 meses e meio atrás para hoje é totalmente diferente. É só alegria, a vida com Jesus é muito mais feliz, me apoiando muito bem em Deus, graças a Deus. A cada dia a gente está evoluindo. O Marcelo que me conhece, não só eu como meu filho. Meu filho ele saiu de uma internação faz 2 meses, ele ficou 6 meses internado, depois ele ficou mais 3 meses como voluntário, de livre e espontânea vontade, e aí ele voltou para casa, ficou 2 meses em casa, indo para a sala todos os dias, buscando ajuda. Hoje, graças a Deus, ele conseguiu ser inserido no mercado de trabalho, que eu acho fundamental para o adicto. Ele tem que viver, retornar à sociedade, ele não pode ter tempo ocioso. As pessoas precisam dar essa oportunidade, ele tem que ter oportunidade, porque senão ele volta para a droga. Eu costumo dizer que o amor muda tudo. Na vida da gente, o amor muda tudo. E quando nós damos a oportunidade dessas pessoas serem abraçadas e se tornarem família mais que vencedores, nós começamos a ver suas vidas mudando.
nós percebemos foi que os pais e as mães que procuram um projeto acabavam trazendo seus filhos. E esses filhos, essas crianças, eram crianças em situação de risco. Afinal, conviviam com pessoas que haviam usado álcool ou drogas e poderiam voltar a usar a qualquer momento. Então, nós, por vontade de Deus, por inspiração, decidimos criar uma sala de evangelização e apoio. Então, enquanto os adultos estão no grupo, todas as sextas-feiras, eu tenho colaboradores, voluntários, e assumiram de cuidar dessas crianças, educá-las na fé e também ouvi-las nos seus problemas. Com os jovens, nós trabalhamos diretamente a prevenção. Nós trabalhamos avaliando a vulnerabilidade. Primeiro, social, a partir do ambiente em que esse jovem vive, do bairro, da escola e da própria família, a estrutura familiar. Depois, a vulnerabilidade emocional, como está o seu coração, como está a sua mente diante das dificuldades que ele tem enfrentado, sejam elas internas ou externas. E nós o encaminhamos, então, para o grupo chamado Jovem Mais Que Vencedores. O grupo de jovens tem muito pouco tempo, ele tem apenas 3 meses e já conta com a presença de mais de 27 jovens. Então, uma dica para os pais é observar mais os seus filhos. Às vezes nós estamos tão atentos a construir uma melhor qualidade de vida material para a nossa família e nos esquecemos do material humano, que é a nossa maior riqueza. Olhar para os nossos filhos, abraçar os nossos filhos. E ainda hoje, eu dou uma dica muito importante como terapeuta. Se o seu filho ou sua filha tem menos de 16 anos, vez ou outra, adentre no banheiro quando ele ou ela está tomando banho e verifique o corpo, se tem alguma marca, algum risco de corte, pois nós temos visto aumentar o índice de jovens se automutilando, se cortando e até tentando se suicidar. Com 15 anos eu já me cortava, mas aí foi a primeira vez que eu tentei suicídio. Eu ingeri remédios, tive que fazer lavagem. Depois foi indo, eu comecei a me cortar, foi degradando mais a depressão. E aí fui tentando, fui me cortando. Às vezes a criação dos nossos pais foram muito diferentes, então eles acabam sendo muito rígidos com a gente, sendo muito... Não sei explicar direito, mas a relação entre pai e filho hoje em dia é muito diferente. Às vezes a gente faz uma coisa errada, a gente quer conversa, não uma coisa mais rígida. Sem o trabalho voluntário, Mais Que Vencedores não existiria. Então, o trabalho voluntário no Ministério Mais Que Vencedores e em outras instituições também é fundamental para manter, para oxigenar o funcionamento das instituições, da igreja, dos serviços propriamente dito. E o voluntário encontra no servir, no estender a mão, nosso símbolo, é a mão de Jesus estendida à mão do homem que pede socorro. Ora, nós nos ocupamos de estar no lugar da mão do homem que pede socorro. Em outras horas, nós nos ocupamos de estar na mão de Cristo, que dá socorro a outros. Quando nós mudamos de fase, propriamente dito, e ocupamos esse outro lugar, há um sentido interior sendo transformado em cada um de nós. O trabalho voluntário como eu poderia dizer assim, ele faz você crescer, você aprende com ele, é um aprendizado, né? É um crescimento, sabe, que às vezes não está nem nos meios acadêmicos, nem no meio profissional, você se doar ao próximo, né? Diante de tantas circunstâncias trágicas que a gente tem visto aí, ele só tende a, né, fazer com que a gente resgate, né, aquilo que é chamado de humanidade mesmo, de humano. E eu acho que é isso, a passagem da gente aqui na Terra é para fazer isso, né? Deixar, né, bons amigos, deixar o amor, realmente. Parece meio piegas às vezes falar dessa forma, né? Hoje eu sou missionário, eu sou terapeuta também, atendo no consultório como profissional, mas o Mais Que Vencedores é a menina dos olhos. É aqui onde nós
de maneira abundante, percebemos a grandeza do amor transformando vidas, né? Aqui tem a oportunidade não só de ser amados, mas de ser parte, de estar junto. E eu acho que eu fiz agora, em agosto, dia 20, 47 anos. E é maravilhoso ver que alguns adultos, e alguns até mais velhos que eu, me chamam de pai. Então isso é muito significativo para mim. A oportunidade de alguém que quase destruiu a sua própria vida, ser útil à vida de outras pessoas e de uma maneira significativa, né? Falar que é gratificante, né? E a gente fica assim mesmo irradiado, né? Irradiante, né? De ver ali na frente que aquela pessoa passou por você, né? Aproveitou aqueles ensinamentos, aproveitou aquilo que foi dado, né? Aproveitou do tempo que ele teve conosco, né? E ver também que eles voltaram, né, para nos ajudar, né? Isso também é gratificante. Saber que a gente pode contar com essas pessoas, são pessoas que você pode contar como amigos, são pessoas, né, que talvez até dariam a vida por você. Então é um sentimento assim inigualável, né, assim inefável, né, vamos dizer. Eu falo para a pessoa que até mesmo que não sente vontade, mas vê que ela é usuária e se encontra numa situação difícil, ou não, porque às vezes o comodismo também, a pessoa acha que não está ruim, eu faço um convite para todos que estão nesse momento, nessa transição. Aceite, admita e procure ajuda, nós estamos aqui para poder ajudar, porque a minha doença se cura eu ouvindo o meu irmão também compartilhando comigo, a gente precisa disso. Eu tive minha chance. Todo mundo tem. O apoio, nossa, ajuda muito, completamente, porque um sorriso, um abraço, um bom dia, um estar ali, sabe, um olhar diferente que a outra pessoa tem, nos faz muito bem. Não desistir. O amor, eu acho que o amor supera tudo. Mesmo que com algumas exigências, né? Mas a gente tem que amar.